Deixa eu esperar. 13h15, né? Ô, pessoal, eu acho que vamos combinar de entrar. Eu sei que eu acabei entrando uns minutinhos depois, tá? Porque a minha internet está com problema. Hoje eu estou usando a internet do celular. Então, eu atrasei uns minutinhos até fazer a conexão. Mas foi questão de 3, 4 minutos, né? São 13h15, né? Eu acho que a gente pode se concentrar, se organizar, na verdade, né? Nem se concentrar, se organizar para entrar um pouquinho mais cedo, né? Pode falar, Trecha. O trabalho, eu já mandei trabalho para vocês, não mandei? Lá no grupo? É que eu não consegui abrir. Ah, então eu vou mandar de... Trecha, eu vou mandar de novo como foto, tá? Me lembra no final da aula que eu mando como Tu foto. mandou como foto. Mandei como foto? Pois é, então por que tu não conseguiu Mandei. abrir? Por que tu não conseguiu abrir, Trecha? Se é uma foto? Eu fiquei tentando, não. Ah, tá, isso é o João Pedro falando. Beleza. Trecha, qualquer coisa me chama no pessoal que eu te mando, tá? Porque eu já mandei ali pro grupo da turma, tá? Rafael Damasceno entrou. Depois, no final, eu confiro se tem mais alguém em aula, tá? Gente, a gente vai iniciar pela correção da página 178 e 179, que tinha ficado de tema de atividade lá no plural, né? Fora isso, eu não passei nenhum tema para vocês na aula passada? Não. Não? Que barbada! Tem certeza? Bom, vamos lá então. Se não tinha tema, então é só a página 178 e 179. Muito barbada, muito fácil. Hoje eu vou dar tema em dobro, que é para compensar o da semana passada que não teve, tá? Gente, livro 2, tá? A gente está no livro 2, na página 178, tá? A gente vai conversar na página 178 sobre o assunto que a gente já conversou na aula passada, né? Sobre there is e sobre there are. Quem que me ajuda a lembrar? Porque como eu falei no início da aula, minha memória anda muito fraca, né? O there is eu uso para quê e quando? There is é para singular. Isso, there is eu uso para singular e there are, então, consecutivamente, eu vou usar para o plural. E eu uso para dizer o quê? Que tem algo ali, alguma coisa. Isso, ele chama, então, there to be. Eu uso para dizer que existe algo, que tem algo, né? Então, there is se tem algo no singular, ou seja, se tem uma coisa só. E there are eu uso se tem uma, na verdade tem mais do que uma, né? Tem duas, tem três, tem quatro e assim por diante, tá? Deixa eu pegar os nossos slides da aula de hoje. Aqui, tá? Então vocês têm na página 178 essa imagem aí. My neighborhood, né? E aí vocês têm alguns exemplos de frases, como por exemplo, there is a purple kite, there is a lake, there are several trees, there are some houses. E vocês tinham duas lacunas em branco ali para completar, que diziam o quê? We use there is with. Essa parte aí eu não entendi direito. Essa parte vocês só tinham que completar com a pergunta que eu fiz agora no início, singular ou plural, porque diz o seguinte na frase: we use there is with. Nós usamos there is com substantivos, isso aqui é nouns, são substantivos, então com singular nouns, com substantivos singulares. And there are with plural nouns, tá? Então, essas duas lacunas, vocês deveriam completar a primeira, vou colocar aqui de número 1, com singular, já que se refere a there is, e a segunda com plural, porque se refere, então, a there are, que é o plural, ok? Embaixo, pessoal, pedia work in pairs. Na verdade, a gente não consegue trabalhar em duplas no momento, mas diz o seguinte: can you think of three more sentences?
Você consegue pensar em mais 3 frases? Write them down, then share them with the class. Ou seja, eu queria que vocês fizessem mais 3 frases com there is ou com there are, olhando essa imagem que tinha ali, né? A imagem que vocês têm do My Neighborhood, e então compartilhassem com os colegas. Quem que poderia ao menos me falar uma frase que fez? Posso falar, prof? Pode. Quem é que tá falando? Que eu não enxergo quem fala. Hã? Alice. Alice, pode sim, Alice, pode falar. There is a dog. There is a dog. Muito bem. Perfeito. There is a dog. Temos um cachorro ali, um rapaz segurando um cachorro. Alguém pode me dar um exemplo de uma frase com there are? Então, there is a dog. Alguém fez uma frase com there are? There are people. There are? People. Não entendi o que é. Pessoas. People. Ah, isso aí. Obrigada. There are people. Tem pessoas. Muito bem. Tem muitas pessoas. Ok. Para essa Não frase... pode, ó, a quarentena, não pode ficar muita pessoa aglomerada. Para essa frase ficar assim um pouquinho mais adequada para essa imagem, a gente pode usar alguns quantificadores nela, que são, vocês até veem ali, ó. Por exemplo, quando ele queria dizer que tinha algumas árvores, ele usou several trees, né? Quando ele quis dizer que tinha algumas casas, ele usou some houses. Então, a gente pode usar um outro quantificador aqui, por exemplo, there are many people, ok? Ou além de many, eu poderia usar a lot of. Ou seja, tem muitas pessoas, tá? Porque como a gente está usando no plural, a gente, people tá no plural, tá certo? Tá? Mas a gente precisa, então, ao menos dessa noção de quantidade. Então, there are many people ou there are a lot of people, ok? Perfeito, as duas frases certas, tá? Ali pedia que fosse 3, mas a gente pegou uma do there is e uma do there are só para fazer a correção, tá? Pessoal, página 179, eu não tenho ela aqui, eu acho, para a gente compartilhar a imagem, eu pulo direto para 180, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas, rapidamente, era um texto que era English in Arts, ou seja, inglês em artes, como para a gente trabalhar com a interdisciplinaridade do inglês junto com artes, tá? Então, eu quero saber se vocês leram o texto ou tentaram fazer a leitura, se vocês tiveram alguma dúvida de vocabulário do texto, que não conseguiram encontrar, ou uma frase que não conseguiram trazer sentido ao texto, tiveram algum problema na hora de ler o texto? Professora, Oi. o que é painting? Tu pode me dizer a linha que tá isso, Isabelle? É a primeira linha. Ah, this is a painting. This is a painting é uma pintura. Então, ele está te apresentando, tá? Por exemplo, ele está apresentando essa imagem do lado aqui, né? Aquela imagem do ladinho. Ele fala o seguinte: This is a painting by Dutch painter Vincent van Gogh from 1888. It's called Café Terrace at Night, and it is one of his most famous paintings. Ou seja, pessoal, o que tem até esse momento? É uma pintura, tá? De Vicente Van Gogh, ele é holandês, ali o Dutch é holandês, tá? De 1888. Ela é chamada do Terraço do Café à Noite, tá? Então, é uma das pinturas mais famosas dele, tá? E aí, ele começa a descrever um pouco essa pintura. Vocês viram que tem 3 pontos na pintura lá destacados, né? A número 1, número 2 e número 3, que são os destaques que estão em azul no texto, tá? Então, que eles estão mostrando, tá?
Se vocês leram o texto, eu quero que vocês me digam, esse café ainda existe ou não existe? O que acontece? Essa pintura de Van Gogh, ela é imaginária ou esse café existia? Existe. Existe. E alguém sabe o nome do café hoje? Tá no último. Exatamente. Tá no último parágrafo ali, ó. Abaixo dessas 3 figurinhas, a gente tem esse pequeno parágrafo aqui, ó. E diz o seguinte: More than 100 years after Vicente painted it, the real Café Terrace is still working in Arles, serving drinks. Então, por mais de 100 anos, né, que Vicente Van Gogh fez essa pintura de um café real que ainda continua trabalhando lá na França, em Arles, but it is now called the Café Van Gogh. Ou seja, mas agora, gente, ele é chamado de Café Van Gogh, né? And was remodeled to appear as it did when Van Gogh made his painting. Mas agora ele está remodelado para aparentar ainda mais com a pintura que Van Gogh fez, né, na época da pintura. Então, Van Gogh foi lá, pintou, se inspirou. Hoje o café já trocou de nome, continua trabalhando, continua funcionando. Ele é um nome em homenagem a Van Gogh e ele foi todo remodelado para que parecesse mais ainda com a pintura que o Van Gogh fez, para as pessoas que frequentam esse café tivesse a sensação de estar na pintura, tá? Alguma dúvida desse texto, pessoal? Alguma dúvida do texto? Palavras que estão em azul, o que elas significam? Eu não entendi direito. Aquelas palavras que estão em azul, elas fazem referência às pinturas que ele fez ali, tá? Então tem o número 1, número 2 e número 3, tá? E ali no texto ele fala Tiny figures of people drink, né? Então figuras de pessoas bebendo, né? De pessoas bebendo. Então são referências àquelas pessoas que estão sentadas ali, tá? Que é a imagem número 1 aqui, ó, que ele amplia, ele faz uma fotografia do 1 aqui um pouquinho maior. Estão enxergando? Estão enxergando, pessoal? Sim. Sim? Então, tiny figures of people drink são imagens de pessoas pequenas bebendo. Então, ele pegou essa imagem de longe, né? Tanto que aqui está a imagem do café hoje, ó, a imagem do café que ele pintou. Ele pega a imagem de longe, então, pessoas pequenas ali bebendo. Aí ele fala o Yellow Lantern, ou seja, que é a imagem número 2 aqui, que é uma lanterna amarela, ó, que nessa imagem está bem complicado de identificar, mas é uma lanterna amarela. E por terceiro, aquela palavra em azul diz pavement of the street. Então, o que chama atenção o pavimento da rua, que é aquelas pedrinhas, né? Ali não dá para ver na imagem real, mas é aquelas pedrinhas antigas. Então, ele também, ó, tem destaque na pintura, assim aqui como tem aqui na imagem número 3. Então, as palavras em azul, elas fazem referência aos pontos que foram destacados por Van Gogh na pintura, tá? E aqui eles estão ampliados, na número 1, número 2 e número 3. E aqui está a imagem do café real, hoje funcionando, tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, a gente vai para a página 180. A página 180 do livro 2, tá? Tem a parte de activities, ok? Então, solve the puzzle. A gente tem um enigma para resolver nesse caso. A gente tem a letra A, B, C e D e um pequeno texto que eu vou ler com vocês. Diz, Cor, Kate, Peter and Mark are neighbors, ou seja, o Cole, a Kate, o Peter e o Mark são vizinhos. They are all friends, são todos amigos. There is a dog behind Mark's house. There is a cat in front of Kate's house.
Kate's house is yellow. Car house is opposite Kate's house. Peter house is between Mark and Kate, ok? Então, vocês têm que ler o texto novamente e tentar decifrar qual é o número da casa de cada um deles. Vocês estão vendo que tem os números das casas ali, ó. 10, 12, 11, 15, essa é a 13 e essa última é a 14, que aqui na minha imagem não ficou tão claro, mas no livro de vocês está bem mais claro. Então, qual é o número da casa do Carl? Qual é o número da casa da Katie? Qual é o número da casa do Peter? Qual é o número da casa do Mark? Ok? 2 minutos para vocês desvendarem esse enigma. São 13h30, 13h32, a gente corrige esse enigma, ok? Vamos lá, então. Quem terminar antes já pode fazer a número 2, que tem que completar com there is e com there are, de acordo com essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? 2 minutinhos, então, a gente faz a correção. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu tô aqui. Acho que o Frei tá ligando o microfone. Às vezes dá um chiadinho, né, Frei? Acabei, prof. Tá, mais 1 minutinho falta pra gente corrigir, tá? Todos terminaram ou precisam de mais 1 minuto? Acabou, então? Vamos corrigir, então? Pessoal, na letra A, Car's house is number is... É o 14. Yes! É a 14, casa 14. Por quê? Vamos voltar ali no texto. There is a dog behind Mark's house. There is a cat in front of Kate's house. Ou seja, tem um... Da casa 15. Isso! Então tem um gato, né, na frente da casa da Katie, que é a casa amarela lá do final. E a casa do Car, ela é em frente, né, oposta, né? Desculpa, não em frente, ela é oposta à casa da Katie. Então é a casa 14, perfeito. Letter B, Katie's house is number 15. Yes, 15, né? Tem um gato em frente à casa dela, né? Então é a casa número 15. Peter's house is number 12. Peter, no. Peter's house is 10. no. Ó, vamos ver a descrição. Peter's house is between Mark and Katie. Qual é a casa da Katie? Que a gente falou a letra B ali, a casa 15. da
Isso. Qual é a preposição between? Ela é o quê? Foi por isso que eu errei. Eu não sei. Eu esqueci o que é essa preposição. Between é no meio, é entre. Então, ela é entre a casa da Katie e a casa do Mark. Eu poderia não saber qual é a casa do Mark, mas se a casa da Katie é a número 15 e a do Peter está no meio, está entre, é a 13, né? Então, a do Peter's house is number 13. E aí, a do Mark, ela está entre essas, então só pode ser a número 11, né? Número 11. Então, fica essa seguinte sequência: casa 14, 15, 13 e 11. Conseguiram já fazer o número 2? Sim. Então, o número 2 dizia o seguinte: fill in the blanks using there is or there are according to the picture. Então, vocês têm essa imagem aqui, né? E vocês tinham que usar there is e there are de acordo com a imagem, que é esse exercício aqui no cantinho. Então, letter A red telephone booth, ou seja, uma cabine de telefone vermelha. There is or there are? There is. Então, there is a red telephone booth. Ok. Letter B, 2 cars. 2 cars. There are. There are. There are. Yes. People on the street. There is or there is? There are. There are, porque people é no plural, perfeito. There are people on the street. E a última, letra D, a double-decker bus. There is. There is, very good. There is, porque apesar de ser a double-decker bus significa que é um ônibus de 2 andares, não que são duas coisas diferentes. Então, there is a double-decker bus. Perfect, perfect, ok? Página 181, pessoal. Vamos lá, já quase finalizando a unidade 2 do livro. Não, unidade 1 do livro 2, né? Não vamos confundir. Vocês têm um homework, ok? Vocês têm que achar 10 lugares neste caça-palavras. Find 10 places, ok? Depois, vocês têm que utilizar essas palavrinhas para fazer, então, frases que tragam sentido ali. Ou seja, frases que tenham no there is, ou there is, there are, tá? Uma de cada, duas de cada, duas do there are e duas do there is, ok? São 13h37, 2 minutos para vocês acharem 10 lugares é suficiente, não é? Não caça-palavras? Ok? 2 minutos para achar as 10 palavrinhas, então. Ô, prof, Oi? tem café sem acento? Tem.
Prof, Oi, existe a palavra tower? qual palavra? Tower. Como é que... Aqui nesse não tem. Não? Não. E só para ajudar, elas estão todas na horizontal ou na vertical, tá? Não tem nenhuma palavrinha na diagonal. Pronto, pessoal? Vamos lá? Vamos às correções? Então, a gente tem 10 places. Alguém pode dizer os lugares que encontrou? Eu só achei 6, eu vou falar. 6? Então, tu pode me dizer, Marcela, 6? Aham. Supermarket, tá na primeira linha. Park, tá na segunda linha vertical. Tá. Café, Ok. hospital, Ok. restaurant, Ok. stadium. Stadium. Ok. Eu vou mandar para vocês aí no grupo a foto com as respostas, tá? Para vocês localizarem aí. Olhem só. Cadê o sexto A? Aqui. Vocês olhem aí os 10 lugares, tá? A gente tem na primeira linha supermarket, vou dizer na horizontal, tá? Na primeira linha na horizontal, supermarket. Lá embaixo, na penúltima linha, café e hospital, tá? Depois todas as outras estão na vertical, como drugstore, que está aqui, ó. Drugstore. Tá nessa primeira linha na vertical. Park, ok, que está aqui. A gente tem church, que é a igreja, está aqui. A gente tem school, que está aqui. A gente tem lake, que é um lago, está aqui. E a gente tem restaurant, que está ao lado, restaurant. E, por último, que a Marcela já tinha dito, stadium, ok? E conseguiram fazer alguma frase com essas palavras que vocês encontraram? 2 no plural e 2 no singular? Prof, eu não fiz porque eu nem tinha achado todas. Não? Então vamos botar o que? Oi? Eu posso falar 2 no plural? Yes. There are people dining at the restaurant. Yes, there are people dining in the restaurant. Ok, very good. E a outra? There are sick people in the hospital. There are 6 people in the hospital. Yes, very good. No singular, pessoal, saiu alguma? No? Ó, there is, o que eu poderia... There is a supermarket in my neighborhood. Ok? Ou seja, tem um supermercado no meu bairro. Ou o que eu posso dizer, there is a stadium in my city. Ou seja, tem um estádio na minha cidade. Tem 2, né, que a gente sabe, mas a gente considera um que é o de Chavante, né? Não, tô brincando.
There is a stadium in my city. Ok, vamos botar aqui. Tá? Feito, pessoal. E fica para vocês fazerem o exercício 3 ali. Read the instructions and draw. Leia as instruções e desenhe. There is a mountain behind the house. Ou seja, você tem que fazer esse desenho. Ter uma montanha, ver qual é essa preposição behind, a casa. Tá? Então, there is a mountain behind the house. There are 2 cats in front of the tree. Desenhar 2 gatos, né? Ver a preposição in front of e árvore ali, né? Então, você tem que fazer esses 2 desenhos para a próxima aula, tá? E aí, eu pergunto para vocês o que se refere a essas preposições na próxima aula e a gente corrige as atividades que vão abrir no plural nessa semana. Oi? Na outra página tem a continuar. Ai, meu Deus! Tem a continuação do exercício. Fazer também? Pode fazer, porque essa outra página ela é a atividade do plural dessa semana. Então, se já está no embalo, já quer fazer, já pode fazer. Tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, ver se entrou mais alguém, né? Nesse meio tempo. Pelo jeito não, tem 15 só, né? Então, eu acho que eram só esses. Deixa eu ver no chat se é alguma pergunta para mim. Não, não é nada para mim. Eu acho que era isso. Agora saiu mais alguém ainda, né? Saiu mais. Oi, Marcela. Numa aula, acho que retrasada ou retrasada, tu tem que tirar pessoas de sala porque estavam conversando muito no chat. Hoje, bem pouquinhas pessoas na aula e conversando no chat. Mas não tem conversa. O mundo dá voltas. É, verdade. Hoje o pessoal aproveitou o sol, eu acho. Dudu, eu já coloquei, Rafael, eu botei, tá? Tudo certinho. Aí eu, na verdade, tenho mais nomes aqui do que tem aí em sala de aula. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Depois eu coloco para vocês ainda hoje à noite, ou no máximo até amanhã lá no YouTube, tá?